Olá, meus irmãos, sejam muito bem-vindos a mais um Tempo de Estudos Podcast. Sou Rubens Pantano Filho, da Academia Campinense Maçônica de Letras. Quero agradecer aos nossos apoiadores, o Escritório de Advocacia Pires da Cunha, pelo apoio institucional a esse nosso programa. Bom, hoje nós temos a grata satisfação de receber aqui no estúdio um acadêmico, irmão, um amigo e membro da augusta e respeitável Loja Simbólica Constância do Oriente de Campinas. É o Marcelo Chaim Chor. Marcelo, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, Rubens, pelo convite. É um prazer participar aqui desse Tempo de Estudos, mais uma edição, e falar sobre maçonaria, sobre a nossa Academia Campinense Maçônica de Letras e tudo que é importante atrelado às nossas atividades da maçonaria e afins. É sempre um prazer. Então, muito obrigado pelo convite e estou à disposição. Nós é que agradecemos, Marcelo. Bom, como é de praxe, né? A gente sempre começa o nosso Tempo de Estudos podcast quando temos um convidado. Perguntar a ele um pouco sobre a sua vida profissional e, claro, mais importante, sobre a sua trajetória maçônica, um pouco quando foi iniciado, os cargos que ocupou em loja, os graus que já galgou dentro do seu rito, enfim. Vamos conversar então um pouco com o Marcelo sobre isso. Marcelo, fique à vontade aí para... Obrigado. Bom, a minha profissão é do direito, né? Eu advoguei por 10 anos e em seguida entrei na magistratura do trabalho, inicialmente no Paraná, e estou há 15 anos na magistratura basicamente, né? Fiquei um ano só no Paraná e estou atuando aqui no Tribunal Regional do Trabalho de Campinas, já há praticamente 14 anos, dando esses 15 de magistratura. De forma paralela à magistratura, eu atuo no magistério, né, dando aula em faculdades de Direito, hoje concentrado em pós-graduação. E nesse contexto, o meu irmão de sangue, o Thiago Schoff, que é o atual venerável da Loja Constância, ele foi o primeiro a ingressar na Loja Constância e em seguida eu fui convidado por já conhecer outros membros, o meu padrinho, o César, que também foi venerável da Loja Constância. Ele tem uma relação de parentesco com a minha mãe, então conhecia também alguns irmãos, como o Pedro Marcelino, que dava aula comigo, e eles me convidaram, e foi um prazer. Faz quanto tempo, Marcelo? Isso foi em 2016. Eu sou relativamente novo na maçonaria. 7, 8 anos. Na Loja Constância, em setembro de 2016, que eu acabei entrando na Loja Constância e trilhando lá até hoje os graus filosóficos por lá. Você está em que grau hoje? Hoje eu estou no grau 19 dos graus filosóficos e ali na loja atuando em algumas frentes, né? Hoje como deputado federal também. Na loja, se eu não me engano, você já foi também, acho que orador, já... Na loja já fui orador antes de ser eleito para deputado federal. Agora fui para deputado federal na Soberana Assembleia Federal Legislativa em Brasília e tive a honra de ser nomeado presidente da Comissão Especial de Emendas lá. Então é interessante porque a gente acaba tendo a oportunidade de uma participação efetiva em várias questões muito importantes ali para o legislativo maçônico no âmbito do GOB. É verdade. Eu lembro que num dos últimos programas que a gente gravou, esteve aqui conosco o Edson Careta, hoje está numa loja do GOSP, mas quando no GOB, ele também durante muitos anos foi deputado federal, né, junto a
Assembleia Federal Legislativa do GOB, e eu participei mais como deputado estadual por 2 vezes na PAEL também do GOB, né? E isso é importantíssimo, né? Essas participações nossas. Primeiro, pelo fato das lojas estarem representadas, levarem os seus, enfim, as suas dúvidas, seus anseios e etc, né? E para a gente, enquanto participantes, também é um aprendizado muito grande, né? Sem dúvida alguma. Com todos esses irmãos. Sem dúvida alguma. Marcelo é membro da Constância. A loja Constância de Campinas é uma... Claro, todas as lojas são importantes, né? Mas a gente tem que dar um destaque para aquelas que são mais antigas, né? Não poderíamos deixar de citar a loja Independência, que é a loja mais antiga de Campinas, mas a Constância, creio, Marcelo já vai nos dizer, que deve ser a segunda loja de Campinas. A Constância é uma loja que ela data de 20 de setembro de 1935, portanto ela comemorou agora seus 88 anos. É uma loja antiga, tradicional. Hoje nós estamos com mais de 110 membros ativos na loja, participantes, inclusive vários na Academia de Letras. A Constância, ela tem uma participação interessante em várias frentes, algumas na área da produção, como na academia, assim como na beneficência, com várias lojas, enfim, é uma loja muito acolhedora, muito fraterna, é uma loja que a participação para quem é membro é realmente, como quase todo mundo sente por sua loja, mas realmente eu não poderia deixar de destacar essa fraternidade aquecida que a gente sente ali na Constância. Eu creio, por esse número que você está nos dando, talvez, em termos numéricos, seja, se não a maior, uma das maiores lojas de Campinas em número de irmãos, né? Acredito que sim. E também, né, por esse número, não poderia deixar de ser a loja que talvez tenha o maior número de irmãos acadêmicos da nossa academia. Vou até fazer a leitura, porque provavelmente esqueceria de alguns, né? Em primeiro lugar, a gente tem que destacar um grande irmão, um grande maçom, um grande acadêmico, que foi o irmão Wesley Jorge Freire. Wesley, eu tive a oportunidade de conhecê-lo, inclusive mesmo antes de ingressar na academia, quando eu estava nos graus filosóficos, foi aí que eu conheci o Wesley, né? Na academia, foi um acadêmico muito participativo, muito culto, né? Com grandes contribuições. Infelizmente, nosso irmão Wesley já partiu para o Oriente Eterno, né? Inclusive, foi o autor do hino da Constância. Olha aí. Né? Aliás, o conhecimento dele em termos de música, né, era fantástico, né? Fantástico. Mas nós temos aqui, ó, Plínio Escher Júnior, membro da nossa academia, o querido Plínio. André Munhoz de Argolo Ferrão, que juntamente comigo, com Pelegrino, é membro do Conselho Editorial da revista O Pensador. Antônio Assis Aldrovani, o Antônio Augusto Pires de Oliveira Filho. Eu lembro que, acho que, não lembro quanto tempo eu tenho de maçonaria, mas lembro que a primeira vez que eu fui dar uma palestra fora da minha loja foi justamente na Constância, quando o Pires era o venerável mestre, né? O Francis Magno Flose, talvez seja o mais novo membro da academia, vindo da loja Constância, né? O Pasqualin, que fez o lançamento de seu livro aí recentemente, e o Marcelo, que está aqui presente, né? 2, 4, 6, 7, contando com Wesley, que já faleceu, 8 membros da loja Constância. Então a loja Constância tem uma participação muito efetiva em Campinas e na nossa academia não poderia ser diferente, né? Agora, o nosso convidado de hoje, o Marcelo, é um grande escritor também, né? Um intelectual da maçonaria, sempre publicando, enviando para o nosso grupo os seus últimos trabalhos, né? E aí vou pedir ao Marcelo que fale um pouco das suas publicações. Antes disso, queria fazer mais uma vez um agradecimento
aos nossos patrocinadores desse tempo de estudo, que é o Escritório de Advocacia Pires da Cunha, dos nossos irmãos Carlos Olímpio, José Pires e Rodrigo Pires da Cunha Goldrim. Marcelo. Bom, entrar na maçonaria para mim foi um divisor de águas, porque eu estava acostumado a escrever na pesquisa jurídica, na parte acadêmica do direito, e de repente eu descobri na maçonaria, a partir de algumas leituras, principalmente da área de filosofia, esoterismo e tudo mais, um gosto por crônicas. Então eu escrevi agora o 4º livro de crônicas. O primeiro, antes de entrar na maçonaria, um livro sobre histórias da advocacia, histórias profissionais, desde a época de estágio. É esse que está aqui. Exatamente. Estágio, advocacia e magistratura. Na sequência, eu acabei escrevendo crônicas focadas na nossa realidade dos templos, a nossa realidade maçônica, que é crônicas de todos os templos, né? E na sequência escrevi mais um livro que seriam mais crônicas de todos os templos. Esse livro, Mais Crônicas de Todos os Templos, são todos contextualizados aí na nossa realidade maçônica, na nossa vivência, e com algumas reflexões de fundo, e sempre de uma maneira mais descontraída. E por fim, a última edição que eu fiz foi o Cronicando nas Entrelinhas, né? Que é a ideia de manter as crônicas de fundo filosófico, existencial, etc., que provoquem alguma reflexão sobre a realidade, mas sem viés maçônico. Ou seja, é um livro aberto de interesse ao público profano e maçônico ao mesmo tempo. Enfim, escrever acabou virando uma paixão, e a maçonaria me trouxe um novo viés e a Academia de Letras me trouxe todo o terreno fértil para isso, porque se há um lugar onde a gente tem em quem se inspirar e tem um local para divulgar e motivo para divulgar, é o que nós estamos fazendo aqui hoje, é a Academia de Letras. Aliás, eu destaquei na última conversa que tivemos aqui no último tempo de estudos com o Sorge, Eduardo Sorge, porque ele também vai apresentar o seu próximo livro no nosso retorno em fevereiro. Mas eu estava dizendo ao Sorge que, particularmente na condição de presidente, fiquei muito feliz com esse ano de 2023. A academia foi assim, extremamente produtiva no que diz respeito às publicações. Você, Marcelo, apresentou aí seu livro de crônicas com temas maçônicos. O Pasqualin também apresentou seu livro A Corrente, que tive até a oportunidade de ver a palestra de apresentação dele, não só na academia, como na loja Cepros do Líbano, em Valinhos. Se eu não me engano, até na Constância ele também apresentou. Inclusive, quanto à publicação do Pasqualin, eu tive a honra de ler o livro ainda no prelo, né? E realmente publicações de peso, publicações dolorosas, todas elas. A contribuição para os anais. As contribuições para os anais, por vários acadêmicos participando. Vamos destacar também que o Fred, né, Sodenico, também um acadêmico nosso bastante produtivo em termos de escrita. Ele apresentou o livro A Tempestade, agora mais recentemente colocou um misto aí de um pouco de ficção, um pouco de realidade, né? Falando um pouco da maçonaria na Segunda Guerra Mundial. E ele tem um outro que está no prelo, que também deve ser lançado ou em fevereiro ou em março na nossa academia. O Elson acabou de lançar também um livro que é um pouco a sua biografia, mas claro, ele fala muito da maçonaria também. Eu sei que estava vendo nas redes sociais recentemente, ele fez um lançamento mais assim de cunho familiar para alguns amigos, acho que faz uma semana mais ou menos. Seguramente na nosso retorno no mês de fevereiro, o Elcio vai estar apresentando o seu novo livro. Agora, o Marcelo, além das publicações que ele remete à nossa academia, os livros que tem publicado, tem um outro dado também que é importantíssimo, né? Porque por 2 anos consecutivos,
O GOB São Paulo, acho que 2022, 2023, ele vai nos contar um pouquinho. Tem feito um concurso, né, aberto para todas as lojas da sua jurisdição. E o Marcelo, como um bom acadêmico, como um bom escritor, ganhou em primeiro lugar nesses 2 anos. Vamos falar um pouco então desses trabalhos, Marcelo. Eu acho que, em primeiro lugar, a iniciativa do GOB São Paulo foi fantástica. Dá a oportunidade dos irmãos que gostam de escrever, de poder divulgar isso de alguma maneira, porque todos que participaram de uma certa forma, e só lembrando, o primeiro concurso ele foi separado em crônicas, contos, em várias formas. E nós tivemos mais um acadêmico, Getúlio, que também ganhou. Quando eu ganhei na categoria crônica na primeira edição do concurso, o Getúlio ganhou na categoria conto, e logo depois ele veio para integrar a nossa Academia Campinense Maçônica de Letras. Aí, na segunda edição, que foi agora em 2023, eu também me inscrevi e tive a honra aí de conseguir êxito. Aí não foi mais em categorias, foram peças, né, colocadas, e separou-se por companheiro, aprendiz e mestres instalados, e nessa última categoria que eu acabei ganhando o concurso. Foi realmente uma felicidade. Em breve, como aconteceu no primeiro, vai ser uma publicação com todas as peças publicadas com esse concurso, né? Porque a intenção, ao final de toda essa produção da academia ou dos irmãos, é de chegar até os irmãos ou quem não é irmão, dependendo da publicação, mas a divulgação. Senão, de nada serve o que a gente produz, o que a gente escreve. Então, a intenção é sempre essa, trocar ideias e ir crescendo, né? Muito bom. Bom, obviamente, a participação do Marcelo, do Getúlio, com essas premiações nesse concurso do GOB, claro que muito nos honra, né? A nossa academia é importantíssimo para a gente perceber assim, a qualidade dos nossos acadêmicos. Preciso fazer uma observação, porque na relação dos irmãos que estão aí lançando o livro ou lançaram o livro, eu esqueci do meu padrinho. Vou levar um puxão de orelha dele, o José Peregrino Neto, que também está já em fase, está no prelo, né? A 3ª edição do seu livro Nossa Sublime Instituição, que é também uma grande referência, né, para os irmãos de ordem, particularmente para aqueles do rito escocês antigo e aceito. Um livro assim bastante completo, e eu, da loja, né, eu sempre indico para os irmãos aprendizes, né? Claro que vale para todos, mas principalmente para os aprendizes que precisam de uma boa referência bibliográfica, né? E aí, por falar nisso, Marcelo, você que tem uma grande prática assim com escrita, né? Sempre produzindo trabalhos de cunho maçônico, os livros publicados com as suas crônicas, participação em concurso, que orientação você daria, por exemplo, em particular para os irmãos que estão iniciando, para os irmãos aprendizes, né? Porque eu sinto, às vezes, em loja, que os irmãos que estão começando, às vezes, têm uma certa dificuldade, né? Como é que eu organizo um trabalho? Onde que eu pesquiso? Enfim, talvez você possa dar algumas orientações, né, para os nossos irmãos. Bom, eu falo por uma experiência pessoal, né? O início é sempre um pouco delicado pela simbologia. A maçonaria é uma escola que tem uma didática diferente, que não é comum, e não é fácil assimilar de plano. Então, eu acredito que para escrever, primeiro é necessário observar muito. Então, a gente, na vida maçônica, começa a observar simbolicamente não só o que tem na loja, não só o que se passa de ensinamento maçônico, mas a gente começa a observar a vida de uma maneira simbólica. E eu acredito que, junto com o aprendizado maçônico nos diversos graus, né, a gente tem que encarar a maçonaria e aquilo que a gente vê como sempre tendo algo a aplicar na vida e a crescer. Eu busco escrever interpretando, por isso cronicando nas entrelinhas, aquilo que eu trago de algumas leituras. E então, para mim,
junto com a maçonaria, junto com a leitura de algumas obras maçônicas, dos nossos rituais, a gente tem que interpretar isso para a nossa vida e, principalmente, pensar um pouco numa leitura que fuja ao tradicional da maçonaria. Nós temos que começar a pensar em ler um pouco mais de filosofia, a gente tem que começar a pensar em rever algumas leituras clássicas que às vezes a gente deixa de lado, isso com outros olhos, porque nós estamos numa ocasião e num momento de maturidade um pouco maior. Nós estamos realmente abertos para esse crescimento no momento. E digo isso pela experiência que nós temos de ter organizado, de estar participando de uma confraria cultural que visa nada mais, nada menos do que trazer essas leituras. Então, o que eu posso dizer, principalmente para os aprendizes, é curtir essa viagem, porque a coisa mais fácil que tem é você passar por isso de uma maneira muito protocolar, como se estivesse passando obrigatoriamente na graduação para obter notas ou diplomas. E não é essa a nossa intenção. Se nós estamos aqui, nada melhor do que curtir, entender cada situação e não levar isso protocolarmente. É a mudança de qualidade, escrevendo ou não. O Marcelo, na sua explanação, por 2, 3 vezes, falou da questão da leitura, né? E acho que o Marcelo, claro, que concorda comigo, né? Para você escrever bem, tem que ler, né? Para você criar repertório. Ler o nosso ritual, ler livros, né, de autores, principalmente de autores consagrados à maçonaria e outros, né, de caráter filosófico, como você disse, porque essas coisas estão muito próximas, né? E na sua fala, Marcelo, me lembro que você comentou até comigo, fez um convite para a gente. Você falou um pouco da confraria, né? Vocês organizam. Acho que podia falar um pouquinho. Pode ser até que é irmãos interessados, né? E a ideia é essa, né, da confraria, de abrir para quantos irmãos quiserem ir. A confraria foi uma ideia de 1 ano e meio, mais ou menos, junho de 2022 começou, nós estamos na 18ª edição. Vai acontecer a última, é uma vez por mês que acontece essa confraria, sempre com uma obra que vai ser discutida. Ou um capítulo de uma obra que possa ser discutido, que tem uma autonomia para isso. E nós fazemos na casa do nosso irmão Camilo, da loja Constância, e organizam basicamente eu, o Camilo e o Pedro Marcelino, que é também membro da Constância, né, e juiz do Tribunal Eleitoral do GOB São Paulo. E a gente organiza isso. Então, nós já discutimos, por exemplo, a primeira confraria foi sobre Khalil Gibran, o louco, né? É uma discussão muito interessante. Passamos por Machado de Assis, o Espelho, discutimos o Caibalion, discutimos Foucault, sobre a parresia, até Marshall Rosenberg, comunicação não violenta, nós falamos. Dentre vários outros, Platão, tratamos da República em 2 capítulos de forma separada, Aristóteles, Ética Nicômaco. Fomos viajando de lá cá, mitologia, falamos sobre o mito de Teseu e Minotauro, né? Tudo possa dar uma discussão, um embasamento. O interessante é que muitos que não tinham essa leitura, pela discussão perceberam que essa leitura era possível e útil. E alguns, até para Luz do Caminho, da Mabel Collins, falam, alguns livros, as pessoas falam, agora virou meu livro de cabeceira. Né? Legal. No final, é uma forma de você discutir, de você passar para os outros irmãos a sua ideia, da sua leitura, aquela sua impressão, faz com que a mesma mágica que a gente conhece, que é de dar aula, né? Traz uma nova forma de aprender. Então, estão vendo aí as iniciativas do irmão Marcelo. Ele só esqueceu de dizer que aqueles que participam da confraria, primeiro alimenta-se o espírito, a alma, né? Discute-se bastante e depois alimenta-se o corpo também. Porque a confraria também é regada a uma cervejinha e um churrasco, algo assim, né? Na verdade, a gente não precisa sofrer, né? Então, a ideia é sempre fazer um churrasco colaborativo. Claro. E até para quem gosta, de ter um charutinho para dar um ar xamânico na nossa discussão. Muito bom. Ali. Bom, a gente está caminhando aí para o final do nosso podcast com o nosso convidado Marcelo Chaim, da grande loja aí de Campinas, a loja Constância. Eu aproveito para mandar um fraternal abraço, né, para todos os membros da loja, são mais de 100,
mas muito particularmente para o Tiago Schoff. Estivemos recentemente aí numa confraternização juntos, tomamos um vinho juntos aí. O Tiago também é irmão, grande amigo nosso, então um abraço para o Tiago, para o Rubinho também. O Rubinho tem me ajudado também com questão de documentação, né? Foi muito solícito em algumas necessidades que eu tive aí com documentação maçônica. E o Pedro Marcelino, que também é um velho amigo, já convidado por nós, né, Marcelo, N vezes para ingressar na nossa academia, porque seguramente seria uma valiosíssima contribuição. Mas nós vamos continuar insistindo, né? Uma hora o Marcelino vai ingressar na nossa academia. Eu agradeço mais uma vez à Sociedade de Advogados Pires da Cunha pelo patrocínio para esse nosso tempo de estudos e passo então a palavra aí para o Marcelo se despedir. Bom, eu só tenho a agradecer aqui ao Rubens pelo convite, ao Tarcísio por todo o suporte que sempre nos dá aqui. E falar que é um prazer aqui. Não posso deixar de mandar um abraço para todos os meus confrades de academia, para todos os meus confrades de confraria, e afinal, na próxima quinta estaremos lá, né, discutindo Deus com Khalil Gibran, né, mais uma obra dele, para dar um repeteco nesse importante autor, né, poeta. E a todos da minha querida loja Constância, realmente um abraço, estou à disposição. Muito obrigado. Então, muito obrigado a todos os irmãos que estão nos acompanhando. Um abraço para todos os irmãos da Constância mais uma vez, aos ilustres acadêmicos da nossa academia e até o próximo tempo de estudo.